Jesus não foi o único a retornar do mundo dos mortos. A ressurreição, ou o conceito de voltar à vida após a morte, existe há milênios. Embora a maioria de nós esteja familiarizada com o conceito graças ao cristianismo, há muitos outros exemplos de ressurreição que precedem a de Jesus. Do Antigo Egito à mitologia nórdica e tudo mais, há vários exemplos do ciclo vida, morte e renascimento. Neste vídeo, você conhecerá mais sobre os muitos casos relatados de ressurreição ao longo da história, incluindo todos aqueles encontrados na Bíblia. Mas primeiro vamos começar com a definição de ressurreição para deixar tudo claro. O que é ressurreição? Ressurreição, também conhecida como anástase, é o conceito de voltar à vida depois de morrer. Embora a ressurreição de Jesus seja de longe o caso mais famoso, o conceito de morte e renascimento existe há muito tempo. Mythologia. O tema religioso da divindade moribunda e nascente pode ser encontrado em várias tradições mitológicas, nomeadamente no Antigo Egito, na Grécia Antiga, na Roma Antiga e na mitologia nórdica, para citar algumas. Vejamos os exemplos. Tammuz, o deus da primavera e da fertilidade da Mesopotâmia, morria a cada inverno e voltava à vida a cada primavera. A ressurreição de Tammuz era marcada no calendário babilônico como Du-Zu, ou mês de Tammuz. O quarto mês do calendário babilônico caía entre junho e julho do calendário gregoriano, aquele que a maior parte do mundo usa hoje. A ressurreição de Tammuz simbolizava o renascimento e a natureza cíclica das estações. Hades e Perséfone. O mito grego de Hades e Perséfone é semelhante. Nesse caso, Perséfone, que havia sido levada para o submundo por Hades, só poderia passar 6 meses do ano nos céus, ou seja, durante a primavera e o verão. Járilo, o deus da vegetação, fertilidade e primavera na mitologia eslava, também voltava ao mundo na primavera. Járilo é mais um exemplo de divindade vida, morte e renascimento. Osíris, o deus egípcio da vida, fertilidade e agricultura, foi assassinado por seu irmão, Sete. Ísis embalsamou os restos mortais de Osíris e ele ressuscitou, tornando-se o deus do submundo. O embalsamamento e a mumificação no Antigo Egito eram uma tentativa de imitar a experiência de Osíris e, como tal, alcançar a vida eterna. Savitri e Satyavan. A tradição hindu também tem uma história de ressurreição. Os apaixonados Savitri e Satyavan se casaram, mas, um ano depois, Satyavan faleceu. Savitri então conseguiu enganar Yamrai, o deus da morte, para trazer Satyavan de volta à vida. Bodhidharma. A ressurreição também está presente na tradição budista. Um diplomata chinês chamado Song Jian estava cruzando as montanhas Pamir quando cruzou com o monge budista Bodhidharma, que usava um sapato apenas. Quando perguntado sobre isso, Bodhidharma disse que estava indo para casa na Índia, e disse a Song Jian para perguntar sobre o sapato desaparecido quando chegasse em Shaolin. Quando Song Jian chegou e perguntou aos monges sobre isso, ele foi preso por mentir. Tornou-se evidente que Bodhidharma havia morrido anos antes, só que, quando os monges abriram o túmulo de Bodhidharma, encontraram um único sapato dentro. Bodhidharma tinha ressuscitado dentre os mortos. Odin. Exemplos de ressurreição também podem ser encontrados na mitologia nórdica. Odin, o pai do paganismo germânico, teve que pagar um preço por seu poder e sabedoria. Ele se sacrificou para acessar o poder e o significado das runas. Pendurou-se pelo pescoço em uma árvore e perfurou seu corpo com uma lança. No 9º dia, ele renasceu com conhecimento das runas. Quetzalcoatl. Quetzalcoatl é um deus serpente emplumado da antiga Mesoamérica. A importante divindade era adorada por várias civilizações, incluindo as culturas astecas, maias e toltecas. Em praticamente todas as tradições culturais há uma história de como Quetzalcoatl morre e volta dos mortos. Aristes. Outro exemplo é a história da ressurreição do poeta grego Aristias, que remonta ao século VII a.C. Reza a lenda que Aristias morreu, seu corpo desapareceu e ele voltou 7 anos depois. A Fênix. A lenda da Fênix, e seus análogos, está presente em muitas culturas e tradições populares, incluindo nas antigas tradições gregas, egípcias e persas. É um exemplo clássico de renascimento e ressurreição, onde uma nova fênix ressurge das cinzas da antiga. Voltar dos mortos nem sempre é uma coisa boa. Embora a maioria dos exemplos de ressurreição sejam positivos, há casos em que a ressurreição é considerada uma maldição em vez de uma bênção. Exemplos famosos incluem vampiros, zumbis e ghouls, seres monstruosos originários da religião árabe pré-islâmica. Antigo Testamento, o filho da viúva de Sarepta. Há alguns exemplos de ressurreição no Antigo Testamento.
Um deles pode ser encontrado em 1 Reis 17, 24, onde o menino foi ressuscitado da morte depois que o profeta Elias orou a Deus. Antigo Testamento, o filho da mulher sunamita. Em 2 Reis 4, 32, 37, podemos encontrar outra história de ressurreição. O profeta Eliseu ressuscita o filho da mulher sunamita dentre os mortos. Antigo Testamento, o homem que tocou os ossos de Eliseu. Mesmo após a morte, o profeta Eliseu conseguiu ressuscitar um homem dentre os mortos. O homem em questão foi jogado no túmulo de Eliseu e, quando tocou os ossos de Eliseu, ressuscitou. 2 Reis 13, 20 e 21. Ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o exemplo mais popular de ressuscitação dos mortos. A Bíblia menciona isso em vários versículos. Quanto às evidências, há referência bíblica de que o túmulo de Jesus estava vazio e havia numerosos relatos de testemunhas que viram Jesus depois que ele ressuscitou. De fato, a ressurreição de Jesus é fundamental para a doutrina do cristianismo. João 11, 25 e 26 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Novo Testamento, o filho da viúva de Naim. Há, no entanto, outros exemplos de ressurreição no Novo Testamento. Um deles é quando Jesus ressuscita o filho de uma viúva na cidade de Naim. De acordo com Lucas 7, 11 e 17, Jesus disse: Jovem, eu vos digo, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o deu à sua mãe. Novo Testamento, a filha de Jairo. Jesus também ressuscitou a filha do líder da sinagoga Jairo. Lucas 8, 52 e 55 diz: E todos choravam, e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Novo Testamento, Lázaro. A história de como Jesus ressuscitou Lázaro de Betânia 4 dias depois de ter morrido também é popular na Bíblia. Quando Jesus disse para sair do sepulcro, o homem que havia morrido saiu, com as mãos e os pés amarrados com tiras de linho, e o rosto envolvido com um pano. Jesus disse-lhes: Desamarra-o e deixa-o ir. João 11, 44. Novo Testamento, Santos em Jerusalém. Jesus continuou ressuscitando pessoas dentre os mortos, mesmo depois de ter ressuscitado. Mateus 27, 2.52 e 53 diz: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Novo Testamento, Tabita. De acordo com Atos 9, 36 e 42, o apóstolo Pedro ressuscitou uma discípula chamada Tabita dentre os mortos. Quando Pedro ordenou que Tabita se levantasse, e ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Novo Testamento, Eutico. O apóstolo Paulo conseguiu trazer um jovem chamado Eutico de volta à vida depois que ele caiu de uma janela. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Atos 27, 12.